A paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bom? Calma aí, meu irmão. Mas também, a paz... Porque me atrapalhei, mano. Não, mas eu fiquei rindo, eu pra tocar rindo. Mas não posso dizer assim, não, mano. Fala de Não, pode. A paz do Senhor, né? Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui de novo iniciando mais uma conversa. E hoje o tema da conversa é: e aí? Deus ainda fala com o seu povo? Estamos aqui mais uma vez com o nosso irmão Diácono Átila e aqui nosso irmão Presbítero Paulo. Você que está aí do outro lado daí da tela, YouTube, Instagram, vocês já sabem, Filhos da Promessa, Instagram também, Filhos da Promessa. E aliás, você também pode sugerir algum tema para a gente também, vai nos comentários e o que é que você quer interagir, o que é que você quer saber do debate. Comenta aí, escreve, compartilha com seus amigos e vamos para mais uma conversa. Estamos aqui com o nosso presbítero Paulo, vai dar início a essa conversa, hein? A paz do Senhor, meus amados. Não se esquece, faz a pergunta, comente lá também nos comentários, diga o que você concorda ou não concorda, ou um tema que você desejava de ouvir. Estamos hoje aqui com a pergunta se o Senhor ainda fala com o seu povo nos dias atuais ou não. Será se o Senhor fala com o seu povo nos dias atuais ou deixou de falar com o seu povo? O que é que você pensa a respeito deste assunto? Eu creio, acredito que o Senhor ainda fala com a sua igreja amada, ainda e fala com o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Vou passar aqui para o meu irmão. Paz do Senhor a todos, a paz do Senhor aos meus irmãos. Amém. O assunto hoje é de extrema relevância, não é? Talvez seja uma grande dúvida, na verdade é uma grande dúvida da igreja, não é? Quanto ao que Deus quer para cada um de nós, qual o chamado que cada um de nós tem. Se existe um chamado, é porque existe alguém que o chamou. Então, eu creio sim que Deus continua falando, até mesmo porque Apocalipse vai dizer que Ele é o que era, é o que é e é o que há de vir, que Ele é imutável, que Ele não muda. As coisas que aconteciam no passado, com toda certeza pode acontecer nos nossos dias de hoje, principalmente a voz audível, perceptível de Deus. O que mudou foi Deus? Não, foi os homens. A forma de culto dos homens, a forma do comportamento dos homens. Os homens de Deus de hoje são totalmente diferentes dos homens de Deus do passado. Existiu uma dedicação diferente, uma santificação diferente. A internet, a televisão, tudo isso nos atrapalha com a intimidade com Deus. Então isso diminui essa conexão. Mas continuo achando sim que Deus continua falando e falando alto aos nossos corações e ao nosso entendimento. Tá aí, meus irmãos, então, no começo a gente entrou numa concordância que todos nós acreditamos que Deus fala com o povo. E você acredita nisso? Então comenta aí, compartilha, vamos passar a palavra para o nosso irmão presbítero Paulo. Você, dê o seu tema aí, pelo amor de Deus. Meus amados, primeiro, antes que a gente vir para a nova aliança, o novo mandamento, eu quero falar primeiro no Antigo Testamento. No Antigo Testamento eu quero fazer um relato que fala de um grande homem de Deus, a qual teve uma grande missão. Eu acredito que foi o único homem que teve um diálogo com Deus de uma forma mais perto de Deus. Se chama Moisés. Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 4, quando o Senhor fala com aquele homem, através de uma sarça. Como todos conhecem essa história, esse relato, que a sarça estava em chama, mas só que não se consumia. Chamou o seu servo para aquele ambiente, conversou com ele. Ali começa um diálogo entre Moisés e o Criador, entre Moisés e Deus. E com o passar dos anos,
Moisés já estava com a intimidade a qual tinha com Deus, a qual foi posto para ter a sua missão de resgatar o povo que estava preso nas mãos de Faraó, na terra do Egito. Moisés ele foi ser o libertador desse povo. E na leitura a gente vê que esse homem, logo de início, ele bota algumas dificuldades para não ir para esse ambiente, mas a gente vê que ele começa a se envolver com Deus de uma forma mais profunda, até de um dia ele olhar para Deus e dizer: Senhor, eu quero ver a tua face. Ele queria uma intimidade maior, queria ver Deus mais de perto, queria ver a grandeza, o poder de Deus. Deus responde para aquele homem que ele não poderia ver ele, porque se ele visse, ele morreria na mesma hora. Porque é muito poder, é muita glória. É um Deus que nós servimos, ele é um Deus grande, poderoso e soberano. Ele pediu tal ação para poder ver a face do Senhor. Passa aqui para o meu irmão. E aí, meu irmão, se você acredita que Deus fala ainda, então por que você crê que Deus ainda fala nesse tempo para você? Se eu for seguir o raciocínio do irmão Paulo, eu vou voltar mais atrás ainda. Ele falou do Êxodo. O início, né? No Gênesis, a gente vê uma conversa, uma interação entre o homem e Deus. A tradição vai dizer que, ao cair da tarde, ao romper da aurora, Deus sempre descia para ter união com a sua criação, com o seu filho. No mesmo Gênesis, a gente vê o personagem Abraão ouvindo a direção de Deus para a vida dele. Foi assim também com Jacó, foi assim com Isaac, todos eles ouviram. Se a gente parte para Deuteronômio capítulo 5 e lá no verso 24, a gente vai ver que não só um personagem, mas um povo inteiro escutou a voz de Deus. No verso 24 diz assim, ó: e vocês disseram, olha só, perceba que isso aqui está num plural. O Senhor, nosso Deus, nos mostrou a sua glória e a sua majestade. E nós ouvimos a sua voz vindo de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem. Jó vai dizer que antes ele só ouvia falar desse Deus, mas hoje o conhecia. Se a gente for para Hebreus, no capítulo 1 do livro de Hebreus, e a partir do verso 1, é impressionante o que tem lá. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias nos falou por meio do Filho. Filho esse que o Evangelho de João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele está falando desse Filho que se manifestou carne, o Verbo, a palavra, a Escritura é o Filho, é o Deus Criador que estava desde o princípio. Se a palavra é o Filho, ele continua falando. E aí, no decorrer da conversa, eu vou poder dizer, por exemplo, que Deus fala através da Bíblia, que é a palavra, que Deus fala através de outras pessoas, que é por inspiração, que Deus vai falar através de sonhos e revelações. Irmão Aston, agora eu quero te cortar bem rapidinho, e nosso irmão citou o livro de Gênesis. Falou de Abraão, não é isso? Abraão não, de Adão. Adão. Mas só que a pergunta que eu quero fazer, Adão, ele já tinha pecado? Porque quando você sai do jardim, quando ele saiu do jardim, Adão lá dentro, ele estava o quê? Ele não tinha provado do pecado, não. Agora, o que consome o homem, o que destrói o homem, a partir do momento que o homem perdeu essa comunhão com Deus, foi afastado do Senhor, por devido ao pecado, o homem agora consegue ver igual Adão via Deus? Mas a questão não é essa de ver. A gente está falando se ele fala.
E falar diz respeito ao sentido do ouvir. Então quer dizer que Moisés, que também é herdeiro do pecado, não ouviu Deus, e nem Jacó, e nem Jó, e nem os evangelhos, Ouviram. os profetas, Ouviram. Amós não escutou. Sim, ouviram. Então o que que Jonas 3:7 está falando? Jonas 3:7 diz que Deus não fará absolutamente nada sem antes não revelar aos seus. Eu quero dizer, deixar bem claro aqui para quem estiver ouvindo, no sentido de Adão, ele via Deus, ele ouvia Deus. Uma conversa aqui, ó. E depois do pecado, o homem teve esse poder de ver. Vou dizer de novo, a questão do programa não é ver ou não Deus. A gente está tratando de ouvi-lo, se ele continua falando, não se ele continua se manifestando, se deixando ver, se mostrando. A questão do programa não é essa. A questão do programa é, o Deus ainda fala, o homem hoje ainda ouve Deus. O programa, o ponto, a conversa é essa. Não se ele pode ver como Adão viu. Se Deus ainda fala com o seu povo. Dá um exemplo. Jesus falou para seus discípulos e para quem estava por perto: eu estarei convosco até a consumação do século. Aí se torna presente. Ou seja, quando ele diz que eu estarei convosco, significa presente. Ele vai contemplar, vai ver. Agora a situação que eu quero saber. Mas ele comunica com o seu povo? Sim. Será que ele revela ao seu povo? Totalmente. Como revelou para João? Totalmente. Como falou em sonhos? Como ele vai falar para Moisés? Para a irmã Moisés? Eu falo com Moisés face a face, mas com vocês através de sonhos e revelações. Paulo, me diga uma coisa. No tempo de hoje, século 21, você acha que Deus ainda comunica com as pessoas? Se ele dá exemplo, se ele revela algo que está errado, se ele fala através de sonhos algo que vai acontecer? O que é que você acha dessas? Eu sim acredito. Deus fala através de revelação, fala através de sonhos. O Senhor fala através da Bíblia Sagrada. Deus ainda fala com o seu povo, sim. Deus revela, né? Fala através de sonhos. O Senhor fala através de sonhos, de revelação, através da sua palavra. Quero trazer aqui uma passagem no livro de Atos 5:3, que fala sobre Ananias e Safira. Ele diz assim, ó: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Isso daqui, como é que Pedro poderia saber que Ananias estava mentindo? Através de quê? De uma revelação. É impossível que a gente voltar alguns anos atrás, alguns não, muitos anos atrás, no tempo de Pedro aqui, é um tempo totalmente diferente hoje em dia. Porque hoje em dia tem muito charlatão que pode pegar os documentos do meu amado aqui, os documentos dele. Todo mundo sabe que no Ministério Grande, muitos ministérios, tem nomes, tem endereço, tem tudo. Você pode pesquisar e um charlatão querer dar um de profeta, sendo mentiroso. Se emprestando o seu coração, o seu sentimento, tanto para o desejo da sua carne como para o diabo, por mentira, por engano. Nesse tempo aqui não tinha tecnologia nenhuma, zerada tecnologia. E esse homem, ele sabe que Ananias vendeu e ainda reteve uma parte do dinheiro, através de revelação. E aqui é o que? Nova aliança. Aqui é o novo... após a morte de Cristo. Isso. Após a morte de Jesus, no Novo Testamento, através de uma revelação. Isso é maravilhoso. Irmão, por que eu não tenho mais essa revelação, que o Espírito Santo não me revela tal coisa de tamanha grandeza para mim? Aqui que o nosso irmão Átila falou no começo, o celular está roubando sua atenção, você está deixando de ser distraído por algumas coisas no mundo, algumas coisas estão roubando o seu tempo. Nesse tempo o homem buscava muito a Deus, quer ser cheio de Deus, quer ter revelação, quer ter sonho, quer ser
sentir o poder de Deus? Prove, mergulhe na palavra, mergulhe em conhecer Deus, queira mais de Deus e você vai entender. Se caso eu passar meu tempo lendo a palavra de Deus, jejuando, Deus ainda pode falar comigo? Será que, como cristão, Satanás, ele pode falar também e a gente se confundir com a voz de Deus? Ou a voz de Deus não tem comparação? Você escuta, você sabe que é a voz de Deus ou não? Bom, pra gente, infelizmente hoje... Porque o inimigo pode enganar também, né? Pode. Ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz no livro de Coríntios que ele tem poder de se transformar em anjo de luz. Imagina só, se eu sou um leigo, se eu sou uma pessoa que não tem conhecimento com Deus, não tem intimidade com o Senhor, eu posso simplesmente dar ouvido ao diabo, simplesmente prestar meus ouvidos para o diabo e ser enganado por ele. Porque os meus ouvidos estão longe, eu estou longe da presença de Deus. Você, meu irmão Diácono Matos, você me falou algo de Hebreus capítulo 1, que Deus falava e também revelou através de profetas e outras coisas. Em Apocalipse também nós podemos ver a revelação. Quem tem ouvido, escute o que o Espírito diz às igrejas. O que você acha sobre o que você tem pensamento sobre a voz de Deus para os tempos de hoje? Ótimo, ótimo. Se a gente for para o livro de Tiago, capítulo 3, o verso 17 diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. O que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que existe uma sabedoria que vem do alto, que vai proporcionar para cada um de nós discernimento para reconhecer essa mesma voz, essa mesma inspiração. A voz de Deus. Quando Jesus olha para Pedro, ele está dizendo para o colégio apostólico que vai voltar para Jerusalém. Pedro, sanguíneo como era, toma a frente e ele diz: de maneira nenhuma, vão lhe matar, o senhor não pode ir. A resposta do Senhor Jesus, com essa mesma sabedoria que vem do alto, para trás de mim, Satanás. O Senhor Jesus reconheceu por qual espírito Pedro falava. Anteriormente, Jesus diz, quem falam que eu sou? E ele está dizendo, muitos falam que você é Jeremias, que o senhor é Elias, que o senhor é um dos profetas e tal. E ele pergunta, e vós, quem diz que sois? O mesmo Pedro, que foi comparado agora com Satanás, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Cristo é, muito bem, Pedro Barjonas, mas isso não foi te revelado por carne, mas sim pelo Espírito de Deus. Você percebe que a sabedoria do alto te dá discernimento pelos episódios. A sabedoria que vem do alto vai te proporcionar discernir o conselho do que está do teu lado. Satanás, quando Jesus diz, aparta-te de mim, para trás de mim, Satanás, ele diz, tu não conhece nada que é do céu, tu só conhece as coisas da carne, do homem. Você percebe que Jesus está nos ensinando e está dando um ponto de partida para que essa inspiração faça sentido para cada um de nós. Saber discernir os conselhos, nem tudo que vem do teu coração, até mesmo porque, enquanto passado, o irmão Paulo bem frisou isso, o nosso coração é mau, do nosso coração procede maldade. Então Deus revelou através de Pedro, que ele usou a vida de Pedro para que Cristo desenvolvesse naquele momento
a sabedoria que vinha do alto, que é o próprio Espírito Próprio Santo, Espírito Santo. fazendo nele enxergar a autoria daquele conselho, quem era o autor daquele conselho. Você percebe, vou pedir licença aqui ao Paulo, vou voltar de novo no Gênesis. Deus, cheio da sabedoria do alto, diz, não coma do fruto. A serpente, o mesmo diabo do episódio de Pedro, diz, come que tu não vai morrer não. Tudo em sequência. É os mesmos erros, é os mesmos pecados, é a mesma influência, é os mesmos conselhos desde o princípio. O diabo está só reproduzindo século após século, geração após geração. Mas quando você não dá ouvido à voz de Deus, caso os dois cantam, Pedro, ele disse para Jesus Bom. que não iria deixar Jesus morrer. Ótimo, E excelente. no caso de Eva, Eva ouviu, Excelente. mas teimou. Eu quero dizer bem Excelente. rápido. A consequência. Se nós Não. formos, Marão, quer ser bem rápido. Sabe que a outra forma que Deus fala com o povo é Não pegou o raciocínio, continua Não, aí. de é maneira uma nenhuma. prova bem básica. E a maioria da igreja, eu não vou usar a porcentagem, da última vez eu usei uma porcentagem, mas amém. A maioria dos crentes, essa é a forma que Deus fala com o povo através dos dias atuais. Uma forma que Deus fala com o seu povo. Deus disse, não coma. Amém? Não coma. Aí o diabo vai e diz, não, você pode comer. Como é que a palavra diz algo que para você não fazer e você conhece alguém que é muito estudioso, que é uma pessoa que é muito sábia, diz, não, a Bíblia está equivocada, a Bíblia está errada, aqui não. A Bíblia quer dizer, está distorcendo a palavra. Isso daí já deu ouvido à voz do diabo. O que é que eu faço? Eu tenho que ser toda a Bíblia. E tem que dar ouvido à palavra de Deus. Vem passar para meu amado irmão aqui. Ele diz bem claro em Mateus 4:4. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que Aleluia. procede, sai da boca de Deus. aleluia. Examina essa escritura, Glória. medita nela para você não dar ouvido à voz do diabo. Isso aí você está lendo aqui com base bíblica, alguém está dizendo diferente, por essa pessoa ter bastante estudo, não dê ouvido dele. Ele está emprestando a boca dele ao Satanás. Então a pergunta do irmão Cícero é excelente, porque ele diz, mas se eu não tenho sabedoria, e é Deus que está falando, como que eu vou proceder? E se eu não der ouvidos? Aí realmente é um problema, né? Se a gente for lá para Hebreus 4, né, 3, a partir do 7, vai estar dizendo assim, ó, assim como diz o Espírito Santo, olha quem é que está dando o conselho. O Espírito Santo. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o coração, como na rebeldia. Então, é extremamente importante aprendermos com Pedro. Porque Pedro vai dizer, agora me falha a memória, acho que é capítulo 3, verso 18. Deixa eu ver aqui. Não. Capítulo 3, não. É isso. Capítulo 3 e verso 18, isso mesmo. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, ele diz, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é dado um conselho de extrema relevância, que existe uma necessidade para que eu não endureça o coração, para que eu não perca a voz do Senhor Jesus se comunicando comigo, ser humano, criatura, mesmo sendo filho, mas sendo também criatura, criação de Deus. E Hebreus, como eu acabei de ler, 3 e 7, vai dizer, não endurece o coração, porque o Espírito Santo está falando contigo, mas como que eu vou discernir, cumprindo o que Pedro está dizendo em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 18, cresçam, amadureçam, aprendam, graça, mas também conhecimento.
como meu irmão aqui, querido, acabou de dizer, os charlatões, os pilantras da fé, que se aproveitam de uma fé sem uma base firme, de uma fé iniciante, que ainda cambaleia ali com as pernas fracas, e aí vem os charlatões e ficam com aquele malabarismo de circo, revelando CPF, revelando profissão, e revelando isso e aquilo outro, e aí você enche os olhos, vixe, ele descobriu, eu não sei o que, é tudo muito bonito, mas que aquilo dali, como Paulo mesmo falou, você está dando as costas para o conhecimento do Deus vivo e dando ouvidos ao enganador, O inimigo. o inimigo das nossas almas, que só quer nos destruir, nos atrasar. Então, o conselho é: cresçam na graça, cresçam no conhecimento. De maneira nenhuma Deus vai te dar um conselho que quebre princípios. É muito simples. Existe a nossa fé baseada em princípios. Não adultere, não minta, não roube, não mate, não adultere, não deseje o que é do próximo. Tudo que quebrar esses princípios não vem de Deus. É simples. Se eu quebro princípios, eu não estou sendo movido por Deus, pela voz dele, pelo Espírito Santo. Eu entendo que a gente tem que abrir o coração para ouvir a voz de Deus. Não tem coisa melhor de que ouvir a voz de Deus. Quem está ouvindo, está assistindo também, pode ter até exemplo de uma paz no coração, de que Deus falou, né? Você também, talvez, não é nem convertido, mas você sente aquela paz, tudo. Eu quero fazer uma pergunta bem simples. Vou voltar um pouco no Antigo Testamento, mas se quiser falar da agora, do Novo Testamento também, você fica à vontade. Eu posso abrir o coração para Deus falar comigo e tudo. Mas Antigo Testamento, livro de Gênesis, livro de Êxodo, a Bíblia vai dizer que Moisés chegou para o faraó para libertar o povo. E quando o faraó ia libertar o povo, diz a Bíblia que o próprio Deus fechou o coração dele. Endureceu o coração dele para não ouvir, não liberar. Porque Deus ajuda. O inimigo pode fazer isso também. Deus vai falar com você, o inimigo pode fechar o coração e dizer: não faça isso. Pode acontecer isso. Pode haver uma coisa na natureza do coração do homem, se chama pecado. Pecado. Quanto mais o homem multiplica pecado, mais o coração vai ser duro. Então quer dizer que o pecado me afasta da voz de Deus. Totalmente me afasta de Deus, me afasta de tudo, da salvação de Deus. E o motivo de Deus ter vindo foi para que o pecador se arrependa de seus pecados. Isaías fala isso, né? Que a multidão dos meus pecados fazem uma barreira entre mim e meu Deus. Fica surdo, fica cego. O homem que não ouça Deus, ele fica cego. Fica surdo também. E quero também trazer um relato, a forma que Deus se manifesta através de revelação, através de sonhos. Um caso está lá em Daniel capítulo 2, versículo 28. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho e manda chamar todos os magos. Aliás, manda chamar todos os seus feiticeiros, os seus sábios, os seus magos. Manda chamar todo mundo. E pede para eles que revelem o sonho deles. Mas só que nesse sonho não tinha ninguém sequer que tivesse a capacidade. Aí começa novamente os charlatões. Começa a falar, mas só que o rei não fica por satisfeito. Aí chega Daniel, que é o servo de Deus, e o Senhor revela para esse homem o qual seria esse sonho. Lá em 28 diz: mas há um Deus no céu, há um só Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e a visão da tua cabeça que tiveste na tua cama são este. O Deus verdadeiro, o único Deus, revela para o seu servo qual seria o sonho para Nabucodonosor, e ele dá crédito, porque é a verdade. Mas o inimigo também não pode revelar.
Caso o Novo Testamento, a Bíblia diz que Paulo e Silas, me fala a memória, andavam pela praça e a Bíblia diz que tinha uma adivinhadora que ela ganhava dinheiro com aquilo, né? Aí o espírito de adivinho. Dá para Que ela discernir tinha. a voz de Deus com a voz da adivinhação? Tem como discernir. Tem como, se você tem amizade com Deus, você entende claramente como aquela passagem aqui. Lá no livro que o meu amado citou, em Tiago, você sabe claramente. Você